E, presidente, uma das perguntas que eu recebo muito nos comentários nas minhas redes sociais é com relação às investigações sobre Adélio Bispo, né? As pessoas têm muita suspeita de que ele não teria atuado sozinho naquele episódio da facada. Tem alguma informação nova? Como é que está essa investigação? O senhor sabe de alguma coisa que poderia revelar para a sociedade? Não sei. Sobre esse caso? Quem conduziu essa investigação foi o senhor Sérgio Moro. Então já acho que respondi 90% da sua pergunta aí. Os indícios são muito fortes que ele agiu com mais gente. Ele foi apenas um instrumento para praticar aquele ato criminoso, né? Quais são os indícios? Ele tinha dinheiro, não trabalhava, ex-filiado ao PSOL, tá? Alguém tentou ali deixar uma marca como se tivesse, naquele dia, entrado na Câmara Federal, seria o álibi perfeito, caso ele não tivesse sido pego naquele momento ali em Juiz de Fora, e um interesse muito grande, né, em me matarem, porque algumas lideranças políticas, naquele momento, tinham certeza que não poderiam me deter mais, a não ser me matando. Então, aquilo sim foi uma tentativa de assassinato por interesses políticos outros. Então fica bem claro a todo mundo que a minha vida continua em risco, né? Tendo em vista os interesses eleitorais que temos pela frente. Fica imaginando, vamos supor que eu viesse candidato em 22. Você acha que eu posso andar pelo Brasil? À vontade, né? Subir num palanque? Estaria em risco minha vida ou não? Com toda certeza. Acho que até antes disso, atualmente, a quantidade de pessoas que vêm falar comigo também, falando, Eduardo, seu pai... Poxa, principalmente quando o senhor fazia aquelas entrevistas aqui no cercadinho, na saída do Palácio da Alvorada, o medo de alguém se misturar ali à imprensa e fazer um disparo de arma de fogo, ou quem sabe a nossa facada. Bastante controlado o ambiente ali, pela segurança nossa. Agora, quando a gente sai, quando você me vê aí andando pelo Brasil, né, indo ao encontro do povo, existe esse risco, sim, existe. A gente toma as medidas, né, mas pode acontecer. Mas é um risco que eu acho que eu tenho que correr, nesse momento tenho que correr. Numa possível campanha, ser num grande centro, você subir um palanque completamente exposto para quem está aí a 1.500 metros de distância, não é do teu lado não, que está a 1.500 metros de distância, é um risco muito forte. Porque tem muita gente interessada que eu não continue, gente de dentro e de fora do Brasil. Nós mudamos o Brasil, 2 anos sem corrupção, né? Não houve loteamento de cargos, em vez de ter alguma indicação política, como tinha no passado, para Petrobras, por exemplo. Veja Itaipu Binacional, nesse ano nós devemos investir lá, com o general Silvio Luna, que é o presidente da parte brasileira, R$1,5 bilhão de reais. Que tipo de obras? Duplicação de pistas, atendendo a dezenas de municípios, 2 pontes novas com o Paraguai, a ampliação em 600 metros, a pista lá de Foz do Iguaçu, que vai permitir agora que os aviões que vêm de fora do Brasil não podem mais na Argentina, podem pousar aqui no Brasil. Também, o ano passado foram 800 milhões. Pega os anos anteriores, quase nada, quase zero. E um certo investimento nas questões sociais. Nada mais além disso. Então o Brasil mudou. A BR-163, uma obra que não era concluída desde o presidente Geisel até agora. Então, quando você faz isso, você está mexendo com o interesse de certas pessoas. A BR que liga, por exemplo, Porto Velho a Manaus, todo aquele percurso é feito de 318. balsa. Tá? Então, tem gente que não interessa que essa BR vá para frente. E como é que ela não vai para frente? Me tirando daqui. Eu costumo dizer, né? Não é só o Tarcísio, não. Mas vamos lá, pega o Tarcísio, pega os ministros de transporte, de infraestrutura, que antecedeu o Tarcísio, vê o que aconteceu com ele. Pega a Tereza Cristina da Agricultura. Pega o Marinho do MDR. Pega o ministro padrão Marcos Pontes, tá? Que os antecedeu, o que eles fizeram? Como era a indicação? Pega as diretorias da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, como era usado o BNDES, que quase meio trilhão de reais foi desviado, né, foi investindo em países ditatoriais. Né? Veja como é que era nos governos anteriores, veja agora. Alguns querem, me criticam, né, todo direito de me criticar, mas querem que essa forma de governar volte ao Brasil. Ele está achando que era mais feliz, o Brasil está melhor antigamente do que agora. Veja a nossa Polícia Rodoviária Federal. Todas as superintendências eram indicações políticas, com meta para ser atingido no passado.
A PF também, em parte, era usada nesse sentido. E assim era o Brasil todo. Quem eram os ministros da Defesa antes de mim, antes do Silvio Luna, que foi indicação do Temer? Até gente do PCdoB. Né? Era gente, por exemplo, pessoas ligadas diretamente com o MST tomavam conta do Ministério da Defesa, compra de armamentos, né, de fora do Brasil. Era assim que era o Brasil, não tinha como dar certo. Veja, por exemplo, a Damares, né, o trabalho que ela faz e com as ministras, né, a maioria mulheres, que eles antecederam lá, tratavam de ideologia de gênero. Não, você entra no Ministério da Damares, é horrível, que tem a antessala lá com as ex-ministras. Meu Deus, terror. Não fala o nome de ninguém, não. Não, terror. Não. Veja, tinha o Ministério da Pesca. Agora nós temos uma Secretaria da Pesca. Até merece o Jorge Seife ser ministro. Agora veja quem antecedeu, o que faziam. Olha, quando nós entramos, tinha gente que brigou para não sair. Nós começamos a tirar gente, né, exorcizar o Ministério da Pesca. Tinha local da pesca no Brasil, onde até o óleo diesel era vendido, que é comprado sem imposto, né, era vendido para particulares. É assim que funcionava. Os terminais pesqueiros desativados, mas se pagava 2, 3, 4, 5 milhões para a empresa de segurança tomar conta e ninguém tomava conta. A Damares mesmo, números aproximados. A FUNAI tinha um local no Brasil que você pagava 10 milhões por ano para guardar algumas aeronaves da FUNAI que não valiam juntas R$1 milhão. Nós abortamos um contrato de 50 milhões de reais na transição para que fosse ensinado índios a mexer com Bitcoin. Você sabe o que é Bitcoin? Tem ideia, né? Eu não sei. Qual o problema não saber? Eu não sei, tá certo? Uhum. Mas para a Índia mexer com isso, a gente vê que, por exemplo, no Ministério do Turismo, por exemplo, consultoria. Levantamos um contrato lá na transição também. Foi feita uma consultoria se uma cidade na França poderia ter um escritório de turismo no Brasil. Preço da consultoria, chuta aí. 2 milhões? 5 milhões de reais. 2 seria um absurdo também. Era assim o governo. A consultoria, só para quem escrever no papel e... Sim, botar lá que, às vezes, falar que não havia interesse. 2 linhas. 5 milhões de reais. Assim que funcionava, assim que está o Brasil funcionando. E nós conseguimos, basicamente, fechar muita coisa, né? Quantas invasões de terra tivemos aqui o ano passado? Se não me engano, meia dúzia, que duraram poucas horas. Cortamos o dinheiro deles. Antes era na base fomos atrás da regulação fundiária. Agora, poderia ter sido potencializado isso se, por exemplo, o presidente da Câmara, que está saindo agora, não tivesse deixado caducar uma MP sobre regulação fundiária. Sendo até livre do problema de foco de incêndio na Amazônia. Faça isso para atingir o governo. Que nós temos com a regularização e identificar qualquer foco de incêndio no Brasil. Não adianta falar, temos aí 3 mil focos de incêndio. E daí? E daí? E daí? Você não sabe, naquele local, por levantamento por satélite, né, saber quem é o dono daquela terra. Se você não tem CPF, tivesse aprovado aquilo, estaremos combatendo isso aí. A gente fica levando pancada da empresa internacional, a imprensa, né, que copia a imprensa do Brasil. Aqui mentem descaradamente, a imprensa de fora retransmite, né, republica lá fora. Deu o mesmo pessoal que mentiu aqui, pregou fake news, vai lá e diz, pega os jornais europeus e diz que nós aqui não temos qualquer preocupação com a questão ambiental. E muitos focos de incêndio é no mesmo local todo ano. Agora vai lá para a Europa e pergunta se eles sabem o que é mata ciliar. Quantos do território deles de mata nativa está preservada? Tá? Daí o cara fala, um erro não justifica o outro. Por que em vez deles querer reflorestar o Brasil, não refloresta os seus países? Agora o grande jogo é econômico. Se você conseguir aqui travar o agronegócio, a economia do Brasil tem um baque. Isso é bom para eles. Uhum. Então o brasileiro é desinformado, né? Através da mídia. Eu costumo dizer, né? Não é minha essa frase aqui não, tá? Se você não lê jornal, você não tem informação. Se você lê, você está desinformado. Não lê esse lixo, tá? Não lê jornais, vá na internet, tem muitos blogs aí que prestam boas informações, né? E assim você tem que se preparar para vencer primeiro a guerra de informação e depois vencer outras guerras aqui dentro também. Presidente, eu não consigo terminar a entrevista, presidente. Voto impresso. Quais são as chances de termos o voto impresso em 2022? Se perguntar qual país adota esse critério nosso aqui?
Pelo contrário, até Estados Unidos está tendo muito problema com essa questão de votação eletrônica, transmissão eletrônica dos dados lá está sendo questionado. Se eletrônica está questionado, voto lá pelo correio também, que... Eu fiz um projeto de lei para não ter voto pelo correio e nem voto pelo celular. A emenda para o voto impresso é minha. O presidente da Câmara era o Eduardo Cunha na época, né? Ele como presidente aí acolheu isso aí. E depois o Supremo disse que é inconstitucional. Então o que acontece? A Bia Kicis tem uma proposta, uma PEC agora. Acabando as eleições da mesa, de acordo com sua composição, olha a importância. O pessoal sempre aponta para o presidente. Mas você, quando vota nos deputados, você tem que votar em deputado realmente que dê conta do recado, né? Nós temos que aprovar essa PEC. Porque não dá para aceitar mais a desconfiança no voto eletrônico no Brasil. Ou a contagem de votos. A gente vai naquela velha máxima ali atrás, né? Quem ganha a eleição não é quem vota, é quem conta o voto, conta os votos. Acabar com isso aí. E como diz que a democracia não tem preço, né? Se vamos gastar mais 1 ou 2 bilhões para botar uma impressora do lado, vamos fazer isso aí. E aprovando via PEC, a gente vai botar em prática, né? Não dá para botar em prática todas as sessões eleitorais para 2022, mas pelo menos 10% vai ser dessa forma. E daí você tem 10%. A pessoa vai pesquisa e entrevista 3 mil pessoas. Tem validade, né? Porque se você pegar 10% dos eleitores, um pouco mais de 10 milhões de pessoas no voto impresso, vai dar um retrato para você. E a ideia é pulverizar as urnas pelo Brasil. Isso estava sendo feito com o ministro Fux, que era o presidente do TSE, por ocasião das eleições no passado. O Supremo decidiu, se não me engano foi 8-3, e isso aí foi abortada essa missão. Agora, esse sistema eletrônico, eu não confio nele. Eu acredito que 70% ou mais da população também não acredita. Perfeito. Presidente, estamos chegando ao final e aqui no nosso programa, quando a gente está no final, é porque é a hora do livro. Presidente, o livro aqui é nada mais, nada menos do que A Verdade Sufocada. Um livro que hoje em dia é reeditado e atualizado através da viúva do Coronel Brilhante Ustra, né, Joseita Ustra, né, que faz um trabalho sensacional. Queria deixar aqui para o senhor a 19ª edição. E lembrar aqui também, presidente, do seguinte: quantas pessoas não falaram para o senhor que agora nem para síndico de prédio o senhor se elege mais, depois que o senhor votou no impeachment da Dilma, citando Carlos Alberto Brilhante Ustra? Tem aqui o Dudu Gordo aqui na frente, né? Trabalhava comigo. Ninguém esperava aquele meu voto daquela maneira. E eu resolvi resgatar a honra e a memória de um grande brasileiro chamado Carlos Alberto Brilhante Ustra. E assim foi o meu voto. E ali, né, um dono do Instituto de Pesquisa muito grande, alguns dias depois se encontrou comigo e falou que eu não me elegeria nem vereador mais no Brasil. Você falou síndico de prédio, né? E acabou acontecendo exatamente o contrário. Porque esse aqui é um livro que não tem como ser contestado, são fatos. Tal dia, tal hora, o primeiro marido da Dilma Rousseff sequestrou um avião em voo e foi para qual país democrático? Qual país democrático? Qual? Cuba. Cuba. Tá? Então tem os fatos aqui, recorde de jornais, né, que noticiava o fato em si. Então não tem como você fugir disso aqui. E como nós nos livramos do comunismo naquele momento? Não tem que se envergonhar disso, é uma história com H, não é historinha contada pela esquerda. Então, isso aqui devia ser uma leitura obrigatória, né? Pessoas que queiram saber da verdade, o que foi aquele período pré-64 e um pouquinho depois do 64 também. Então, A Verdade Sufocada é um livro com fatos, né, que aconteceram na história recente do Brasil. Presidente, tem uma dedicatória aqui que a própria Joseita escreveu para o senhor. Opa, é para ler? Pode ler. Dedico ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, um presidente espontâneo e carismático, este livro e toda a nossa admiração. Tenho certeza que o futuro há de mostrar tudo o que tem sido feito em benefício do Brasil e do povo brasileiro. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, com Jair Bolsonaro protegendo o Brasil. Maria Joseita Brilhante Ustra, viúva do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Obrigado, Joseita. Só já almoçou comigo lá. E vamos se encontrar até antes do Natal, se Deus quiser. A senhora é um exemplo. A senhora que conta, narra fatos, como os presos, não era preso político não, né? Terroristas eram tratados lá no DOI-CODE lá de São Paulo. Trataram com toda a dignidade, inclusive
as presas grávidas por parte da senhora. Então, uma história realmente verdadeira. Para quem aí não quer ser manipulado pela esquerda, são fatos. Não é aquela historinha que a esquerda conta cheia de blá blá blá, não. Sempre se vitimizando, lutando por democracia, etc, etc, etc. Uhum. Tem um outro livro muito interessante chamado Orville, do coronel... É do senhor! Não. Do coronel Lício. E Orville, né, as letras da palavra livro invertidas. E lá, salvo engano, nos anos 80, esse livro já estava pronto para ser editado. Mas, aconselhado por colegas, eles preferiram não lançar o livro pelo momento que o Brasil vivia, estabilidade, redemocratização, etc. Então seguraram a onda. Ficaram mais de 30 anos demonizando os militares no país. Eu não sei o ano exato, né? Foi recriada a Comissão da Verdade, mesmo depois de 30 anos de acabado o regime militar em 1985. Então esse é o recado aqui que eu deixo para você que por vezes fica pensando, mas o presidente não precisa falar isso. Foi uma decisão do ministro do Exército, na época, Leônidas Pires Gonçalves, não botar o livro na praça. Ele achava que se botasse, ia reabrir feridas, e elas estavam se cicatrizando. No final da vida do ministro Leônidas, eu fui a colega dele, gozei da amizade dele, e não vou dizer que ele estava arrependido, mas nunca falou também que não deveria ter feito daquela maneira. Então eu entendo no silêncio dele que aquele livro, se fosse posto no mercado naquela época, né, mais cedo estariam conhecendo o que foi aquele período difícil nosso, de 64 a 85, o trabalho da esquerda para chegar ao poder. E se tivesse chegado ao poder, não teria saído nunca mais. Como Cuba, entre outros países. O problema da Venezuela hoje em dia, aí, como é que tá, né? Como é que você vai resolver a questão da Venezuela? Uhum. E, presidente, falei que o senhor é uma pessoa especial, né? Eu sou especial? E o Camisetas Opressoras mandou mais presentes pro senhor aqui. Um pouquinho... Eu não sou tão velho assim, vai. Eu só tô careca só, não tô tão velho assim não. Pode dar uma zoeirinha. Mostra pro pessoal aí. O pessoal quer que o senhor coloque lá na sala do senhor, lá no Palácio Planalto, hein? Aqui, ó. Bolsonaro com peixe. Um roubalo. E foi o senhor mesmo que pegou, não? Foi eu que peguei esse aqui, não foi na feira, não. Não foi na peixaria, não? Deu arpoada e chegou em casa com o bichão, não? E aqui, uma caneca, né? Alô, Siqueira, não confundir com caneco. Caneca. Você tá me dando a caneca ou o caneco? A caneca. Ah, esse aqui é a caneca? É a caneca aí do Bolsoringa, um tiro pela culatra. O pessoal foi querer sacanear o senhor com o negócio de coringa. Deram a volta por cima, hoje em dia o senhor virou caneca, olha só. Me chama de corrupto, porra. Vamos lá, revista. Me chama de corrupto, porra. Tá certo? Não tem mais grana mole pra vocês, acabou a teta de vocês. Acabou a teta. Tá? Ó, o ano que vem tem mais surpresa pra vocês, tá legal? Porque o povo tem que saber a verdade. Imprensa que não escreve a verdade acaba se extinguindo por si só. Vocês vão deixar de existir, não é por ação minha não. Quem falava em controle social da mídia nunca foi eu, foi o PT que vocês admiravam. Tá? Eles queriam controlar a mídia e controlar vocês em grande parte com grana. As estatais cansadas de dar dinheiro para vocês, bancos oficiais cansados de dinheiro para vocês. Acabou a mamata. Continuem escrevendo mentira aí, besteira aí, que o fim de vocês está próximo, porque o povo não aguenta mais vocês, tá certo? Então quem não lê jornal e revista não tem informação. Quem lê está desinformado. Então não lê esse lixo, pô, ok? Valeu. Presidente, muito obrigado. Tempo do senhor aqui desse domingão. E se o senhor puder olhar para aquela câmera ali e deixar um recado final, o que o senhor quiser falar, se quiser falar de pandemia, avaliação do governo. Vamos acreditar. O Brasil é um país maravilhoso. 22, né? Eu não estou dizendo que vou vir candidato, mas vou participar da política de 22. Se vocês acreditarem, continuar acreditando em mim, pode ter certeza que nós mudaremos o Brasil pelo voto. Pode ter certeza disso, ok? Um abraço a todo mundo. Bom Natal, bom fim de ano e um excelente 22 para todos nós. Pode se reunir no Natal com a família? Pode, qual é o problema? Tem gente dizendo aí que vai mandar a polícia. Olha, como militar e como policial pensa da mesma maneira. Ordens absurdas não se cumprem. Duvido que um policial militar em São Paulo vai meter o pé na porta do apartamento que tem lá o pai e alguns filhos reunidos comemorando a ceia de Natal. O próprio policial vai estar, se de folga, né, obviamente, vai estar celebrando também. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. No final, a gente sempre pede para você se inscrever no canal. Se curtiu, dá aquele positivo para aumentar a relevância do vídeo e fazer com que o YouTube entregue para mais pessoas. E aqui, pode ter certeza que ano que vem a gente vai continuar com mais programas
do que o Brasil precisa saber. Um abraço, fique com Deus, boas festas. Para quem puder, boa ceia e até ano que vem. Selva. Brasil.